houve uma forte tempestade. E da mesma forma a chuva começou a cair, as ondas começaram a entrar sobre o barco, naquela escuridão, e os discípulos ficaram desesperados. Mas Jesus, ele usou essa tempestade para acordar os discípulos do seu sono espiritual. Jesus teve que mandar um capitão, Jesus teve que mandar uma tempestade, Jesus teve que mandar uma baleia para acordar Jonas do seu sono espiritual. A Bíblia nos fala em Atos 2 que Pedro dormia ao lado de 2 soldados e com as suas mãos algemadas, e Deus teve que mandar um anjo para tocá-lo e o acordá-lo. A Bíblia nos fala em Atos 16 que o carcereiro filipino estava dormindo e Deus mandou um terremoto. Desta forma ele acordou, e as suas primeiras palavras foram as seguintes: o que devo fazer para ser salvo? Mas notem, irmãos, que precisara primeiro o carcereiro ter acordado para falar essas palavras. Primeiramente nós precisamos acordar, reconhecer o tempo que vivemos. Nós precisamos entender que não é mais tempo de mimimi. Nós precisamos entender que precisamos pregar o Evangelho e falar para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? O que, Senhor? Me mostre, meu mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E eu não sei, meus irmãos da igreja de New Jersey, eu não sei como, mas contra fatos não há argumento. Eu sei que Deus tem diariamente tentado despertar cada um de nós. Talvez a mensagem do sábado passado com o pastor Marcos, talvez a semana de oração, talvez a semana de vigília, 5 horas da manhã orando, eu não sei, talvez durante essa semana alguém te falou sobre Jesus, talvez inclusive o sermão de hoje. Eu não sei como Deus tem tentado te acordar espiritualmente, mas Ele tem tentado te acordar. Por favor, irmãos, por favor, escute a voz de Cristo. E se hoje ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Abra a porta, fale para Jesus: aqui está a chave, meu Senhor. Não fique só a porta batendo, entre e saia comigo. Venha, meu Senhor, toma posse da minha vida. Aquela música tão bonita: tu és meu e eu sou teu. Entra, Senhor, segue comigo. Irmãos, eu estou muito animado com o tempo que nós estamos vivendo. Confesso que é ao mesmo tempo triste, porque a gente vê muitas situações tristes ao redor do mundo. Mas eu tenho orado tanto a Deus para que, de alguma forma, Ele nos desperte desse sono que nós estamos vivendo. E eu estou vendo tantas pessoas sendo despertadas. Eu acredito que todas essas destruições em massa, na China, nos Estados Unidos, fogos, incêndio, inundação, é Deus querendo nos acordar para as mensagens eternas. Deus querendo nos acordar para a importância do céu. Enquanto o mundo for mundo, lágrimas serão derramadas, ossos serão quebrados, nós enterraremos nossos mortos. Mas graças a Deus, Ele enviou o seu Filho, não para te livrar do sofrimento momentâneo, Ele enviou Jesus para te livrar do pecado, e Ele assim já o fez. Basta que você aceitar esse Jesus na sua vida. Irmãos, se nós não importamos com a nossa própria salvação, como nós importaremos com as dos outros? E eu gostaria de terminar o meu sermão com uma história. Conta-se uma história que durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem soldado que estava como o encarregado de cuidar da guarita, dessa guarnição, ele caiu no sono. E eu achei essa história um tanto que pertinente, porque estamos falando sobre essa temática, né, do sono. E então o seu capitão o avistou dormindo e foi comunicar com o seu superior, com o general. Imediatamente o general escreveu uma carta de morte, enforcado. Uma punição tanto quanto severa, né, para ter dormido no sono, mas antigamente assim que era tratado. Tempo de guerra, irmãos, tempo de guerra é um tempo sério. E então este jovem foi para o cárcere e na manhã seguinte ele deveria ser, depois de 2 dias ele deveria ser enforcado. A mãe, escutando o que ocorrera, veio a ter com o general. E em meio às falas misturadas com as lágrimas, mais lágrimas do que fala, ela falou uma frase que tocou o coração do capitão. Ela disse: por favor, não extingua a luz da minha vida. Ele é tudo que eu tenho que a guerra me permitiu ter. Já perdi meu esposo, meus filhos,
não tire a única luz da minha vida. O coração do comandante foi tocado. E imediatamente ele escreveu uma outra carta. Esta, por sua vez, era uma carta de perdão, no qual o capitão deveria levar para o encarregado do cárcere, para que assim o soldado fosse solto. Quando o capitão saiu da sala do general, ele desanimou. Era uma grande guarnição, e ele disse: bem, eu vou levar essa carta depois, e eu vou dormir. Ele foi liberto, o soldado, e depois ele relatou essa história, como foi esta noite, passar a noite inteira pensando que ele iria morrer. Irmãos, o nosso comandante, no qual se chama Jesus, o príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, ele nos escreveu uma carta de perdão. E essa carta de perdão, ele determinou que eu, que a Dantiele, que o Tiago, que cada um de vocês fosse ao mundo para entregar essa linda carta de perdão, uma carta de salvação, uma carta de amor, uma carta de livramento. E eu te faço uma pergunta: o que você tem feito com essa carta? Será que, como capitão, você tem ido para a sua casa como se Deus não tivesse te consignado para ser um obreiro do Senhor? Será que você, como capitão, você tem negligenciado o seu dever, e o único dever de existência? Porque, como nós lemos no livro Desejados das Nações, página 822, que não importa a sua vocação, o seu principal objetivo deve ser um missionário. Será que você tem negligenciado esse seu dever? Ou será que, ao contrário do capitão, a única coisa que você consegue falar para as pessoas é de Cristo? A boca fala que o coração está cheio, né? Quais têm sido as suas conversas com as pessoas que vivem ao seu redor? Com seus familiares, com seus vizinhos? Irmãos, nós precisamos acordar deste sono. Esta é a mensagem desse sábado que eu queria trazer para os irmãos de New Jersey. Eu espero de coração que os irmãos trabalhem fielmente para Deus, que os irmãos diariamente busquem a santificação, que os irmãos sejam unidos na pregação do Evangelho e que os irmãos vivam no amor. Essa é a minha mensagem para esta manhã. Vamos orar? Oremos. Santo e eterno Deus, grandioso Pai, doador de vida, doador de liberdade, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã sabática, estamos como o Israel de Deus atual, clamando ao Senhor para que o Senhor nos ajude nessa nossa jornada espiritual. Ao sairmos desta igreja, ó Pai, que esta igreja não saia da gente, pois o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Senhor habita em cada um de nós. Senhor Jesus Cristo, por favor, esteja conosco no decorrer dessa semana desconhecida aos nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, eu te clamo em nome de Jesus, que o Senhor esteja em cada lar representado pelas pessoas aqui na igreja. Eu te clamo, Senhor, sabendo da sua misericórdia e sabendo que o Senhor importa mais com a nossa vida espiritual do que qualquer outra coisa, do que qualquer bênção material, do que qualquer bênção de saúde, sabendo que o Senhor preocupa mais com a nossa saúde espiritual. Eu te clamo, Senhor, desperta-nos do nosso sono, Senhor, nos ajude a revestir-nos das armaduras divinas, ó Pai, e nos ajude a completar essa missão tão sagrada que o Senhor nos conferiu. Missão esta, ó Pai, que os meus lábios são impuros de falar. Quais são essas missões, ó Pai? Uma pregação, uma mensagem mais poderosa do que a minha vida. O Senhor incumbiu essa sua santa igreja, que o Senhor talhou com a sua taladeira da verdade. O Senhor nos confiou essa mensagem, ó Pai, tão importante, que não sejamos negligentes, que possamos aprender com os erros de Sansão, de Saul, que possamos aprender com os erros do Israel antigo, que possamos aprender com os erros das pessoas relatadas na Bíblia, como estudamos na escola sabatina, como o de Davi, e possamos ser diferentes, que
que possamos ser acordados, que possamos ser ativos e que possamos, ó Pai, diariamente orar: Senhor, coloque na minha vida pessoas para falar do seu amor. E eu tenho certeza que o Senhor colocará. Que essa igreja seja uma igreja ativa, que os frutos, ó Pai, sejam reconhecidos aqui e que mais frutos sejam gerados, de forma que possamos abreviar a sua vida, ó Pai. Estamos cansados desse mundo. Vem, Senhor Jesus. Venha, Mestre. Te pedimos em nome de Cristo. Amém.